Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, amém? Eu quero hoje, juntamente com você, o seu filho, o seu esposo, a sua esposa, os seus amigos, meditar sobre o livro de Provérbios, no capítulo 15. Hoje eu selecionei antecipadamente alguns versículos, eu não vou fazer a leitura do capítulo todo. Eu vou meditar sobre alguns, né? Lembrando que nós estamos fazendo, né, o nosso exercício devocional. E quanto mais a gente faz, mais espontâneo, mais natural, mais desejoso de fazer nós temos. E por isso é importante, né? Encontrarmos um lugar já previamente na nossa agenda para isso. Amém? Hoje aqui onde eu moro está chuvoso, bem agradável. Um dia bem prazeroso, né? Assim, uns dias atrás estava bem quente, estava bem difícil, e o Senhor, pela sua infinita misericórdia, está derramando a chuva nesse dia para nos trazer refrigério, para amenizar a temperatura, graças a Deus. Então vamos lá, né? Eu vou começar com o versículo 1 do capítulo 15 de Provérbios, que fala que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, né? Quão bom é a gente ter uma resposta, né? Que é de algo que vem de encontro aos anseios, não uma resposta positiva, mas a forma, né? Como essa resposta vem. Caminhando com o Senhor, acontece dessa forma. Quando a gente descansa o nosso coração, o Senhor vem e faz aquilo. Responde, né? Ou quando nos deparamos com uma situação, com uma pessoa sábia, é tão bom ouvir, né? Aquelas palavras daquela pessoa soam tão bem aos nossos ouvidos, né? Eu tenho conhecidos, tenho amigos que às vezes eu falo assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, porque são pessoas tão maduras, né? Do ponto de vista espiritual, de vivência de vida. E isso é bênção aos olhos do Senhor, diz a sua palavra. O 3 fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, né? Lá no início, né, na criação, diz que Deus vinha na viração do dia falar com o homem, saber como ele estava, conversar com ele, né? E aqui está falando que os olhos do Senhor estão sobre nós, independente de sermos maus ou bons, né? Isso é importante a gente saber, que nada passa desapercebido. Vem como uma sensação de justiça também para nós, que procuramos a prática da verdade, da honestidade, e muitas vezes somos injuriados, caluniados. E a palavra fala em alguns momentos, em algumas passagens, que a justiça não cabe a nós, mas a Deus, né? Então muitas vezes vem aquele sentimento de vingança, de revidar, e não se preocupe, eu também não tenho de me preocupar, porque os olhos do Senhor estão sobre os maus e os bons, contemplando, observando tudo. Então ele faz o que for necessário, a justiça cabe a ele, né? O insensato despreza o 5, a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Então, em 2 momentos aqui desse capítulo, a gente vai ver que fala sobre o comportamento de uma pessoa em relação aos pais, né? Que o insensato, a pessoa que despreza a instrução do pai, que foi aquele que o gerou, né? Que foi aquele que, presenteado por Deus com a vida do seu filho. Eu gosto daquela passagem que fala que filhos são como flechas, né? Por que flechas? Porque os filhos não são nossos, os filhos Deus nos deu, nos comissionou a criação, né? Nos responsabilizou com a criação dos nossos filhos. Olha que delícia o barulhinho da chuva. Por conta, ele nos confiou no bem da verdade, né? Fala que filho é herança e fala que filhos são como flechas. Então eu tive uma herança da parte de Deus, eu fui privilegiado, só que eles não são para mim.
No momento oportuno, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o arco e vou lançar o filho longe, aonde for necessário, porque eles são como flechas. A flecha, quando você estica o arco, você não sabe aonde ele vai, às vezes você nem vê onde a flecha vai parar, né? Então, muito triste quando um filho não reconhece isso, né? Da parte dos pais, que o pai tá ali para isso, para educar, para repreender, para disciplinar. Compara a um sentimento, né, de insensatez. Eu também aqui grifei o 17, que fala que melhor é um prato cheio de hortaliças, onde há amor, do que um boi cevado e com ele o ódio. Poxa vida, né? Olha que coisa tremenda. A simplicidade, né? Comparada a um sentimento de gratidão, comparada a um sentimento de confiança, porque o que esse versículo aqui transmite para mim, né? Um prato de hortaliças, eu consigo me ver na minha casa com a minha família comendo tomates, alfaces, pepino e conversando, nos alegrando. E o contrário, muito triste, né? Porque tem ali fartura, proteínas, né? Um boi cevado, porém, aonde não há paz. É engraçado, eu tive a oportunidade de receber um amigo esse final de semana aqui na nossa casa, e a gente conversando, em determinado momento ele falou: nossa, é tão bonito ver você falando da sua família, você fala sentimentos bons, vocês falam coisas boas comigo e com a minha família. Não foi assim, a gente não tem coisas boas para falar uns dos outros, né? E como isso é triste, ouvir, né? Tem pessoas que falam: ai meu Deus, acabou meu dia de trabalho, vou ter que voltar para casa. Que terror, né? Então isso é muito triste. E somente com Deus uma situação como essa pode mudar, quando nós reconhecemos o Senhor como Salvador das nossas vidas, né? Nós confiamos que Ele pode mudar qualquer situação. E eu vou voltar um pouquinho aqui no 6 que eu pulei, que fala que na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Então é como se fosse um reforço do 17, né? Que o maior tesouro é a companhia, é o amor, né? É a cumplicidade. Mas na renda dos perversos há perturbação. O que adianta, né? Você ter uma renda e não ter paz, e não ter amor, e não ter respeito para com o seu familiar, para com o seu filho, para com o seu cônjuge. Não tem proveito nenhum. O 20 fala que o filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Reforçando o versículo que a gente leu, né? Novamente comparando um filho que desonra a uma atitude de insensatez. O 22 diz que onde não há conselho fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. É importante a gente reconhecer que precisamos um do outro, que tem pessoas que já passaram por alguma situação que a gente ainda não passou, que a gente precisa, né, do outro, daquela pessoa mais experiente, daquela pessoa mais vivida, e nós precisamos um do outro, né? A palavra fala: ame o próximo como a ti mesmo. Então tá falando do outro, de eu reconhecer a importância que o outro tem para mim. Olha que lindo o 23. O homem se alegra em dar resposta adequada. E a palavra a seu tempo, quão boa é, né? Então tá querendo dizer assim, que o precipitado possivelmente ele vai pecar, né? Que a palavra ao seu tempo é maravilhosa. Então sempre a gente deve ouvir mais do que falar mais. E ouvir, né? Aprender a ouvir, que nem todo mundo sabe ouvir. Isso é um exercício que a gente deve fazer sempre. E para finalizar, o 33 que fala que o temor, né? Mais uma vez, como todos praticamente
os capítulos de Provérbios falam do temor do Senhor, que é a instrução da sabedoria, e a humildade precede da honra. Amém? Que tenhamos esse temor e reconheçamos que os mandamentos, seguir ao Senhor é a melhor decisão que eu e você podemos tomar hoje e sempre. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te louvar e agradecer por esse dia. Quero colocar a vida dos meus colegas, amigos, familiares diante do seu altar, colocando a minha vida também, da minha família, Senhor, reconhecendo que o Senhor é bom. Ajuda-nos, Senhor, a ser sábios, a temer ao Senhor, a ter gratidão, Senhor, mesmo que no nosso prato só haja hortaliças, que tenhamos gratidão por elas, que o nosso lar tenha paz, tenha amor, tenha respeito, cumplicidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que os nossos lábios profiram respostas brandas, desvia o furor dos nossos lábios, Pai. Ajuda-nos, Pai, a educar os filhos nos seus caminhos, que eles sejam respeitosos. Se você que está ouvindo essa mensagem, porventura tem dificuldade de honrar os seus pais, peça ao Senhor ajuda, que Ele possivelmente fará essa obra perfeita, maravilhosa, porque o filho sábio alegra o seu pai e sua mãe. Amém? Que assim sejamos pessoas que reconhecem que precisam um do outro, que necessitam de bons conselhos e que precisamos caminhar junto, lado a lado, com Cristo. Amém? Eu profetizo toda sorte de bênção sobre a sua vida e sobre sua casa, em nome de Jesus.